Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, e com muito prazer, com muita alegria, eu estou aqui nesta noite para adorar o Senhor junto com os irmãos, e eu quero agradecer a Deus, porque isso é um privilégio nosso. Quem pensava eu, com 72 anos, passar por este momento. E gostaria de, antes de nós começarmos na leitura da palavra, daquilo que Deus me deu no decorrer desses dias, eu gostaria de fazer uma oração. E vamos orar pedindo a Deus a direção, para que a palavra de Deus fale no seu coração, como falou no meu durante os dias que eu estava meditando nesse texto. Glorificado seja o teu nome. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar na Tua presença, reunido em Teu nome, mesmo distante dos irmãos, mas juntos, porque a Tua palavra nos garante que nós estamos unidos, como o Salmo diz, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam. Então nós estamos vivendo este momento de união, de amor, para a glória do Teu nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um nesta noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e que nós venhamos entender a Tua palavra de uma maneira poderosa nesta noite, como tem sido, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e oramos, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Enquanto você vai procurando a Bíblia ou o celular, eu queria que você ouvisse também alguma coisa com respeito a esses 40 dias, né, que nós estamos descansando, principalmente eu estou descansando mesmo. Mas enquanto eu descanso, há um momento gostoso de refrigério do Espírito, da leitura da palavra, do poder de Deus, tanta experiência que eu tenho durante o decorrer desses dias. Amém? Uma hora a gente vai poder contar tudo o que Deus tem feito. Então eu queria neste momento abrir, você já está com sua Bíblia aberta, a minha também. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 de Isaías, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Que lindo versículo, não? Mas para nós entendermos o que significa isso, eu queria que você abrisse também comigo, em 2 Crônica, 26, capítulo 26, e nós vamos ler algum versículo só, não vamos ler o texto todo, mas eu quero ler com você em 2 Crônica 26, 4, que diz assim. Vamos começar lendo o 1, que diz assim: Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, este rei Uzias, nós vamos dar uma puladinha do 3, dizendo que Uzias, 16 anos, quando começou a reinar, 52 anos, reinou em Jerusalém. E era filho de sua mãe, Jecolias, em Jerusalém. Esse era o rei naquela época, que nós lemos o primeiro versículo. E no 4 diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Amazias, seu pai. O 5 diz: Porque deu-se a buscar, não esqueça dessa palavra. Ele buscava a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era sacerdote naquela época, talvez era o que comandava a equipe de sacerdotes daquela época, eu penso. E Zacarias, que era temido nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o prosperou. Então,
ele buscava Deus, porque ele tinha temor de Deus, e ele foi um bom rei. Ele fez tudo de bom, e que Deus agradou muito do rei Osias. E se passaram os anos, quando ele achou que ele já estava famoso, ele estava rico, ele estava poderoso, por um momento ele não vigiou, e ele deixou entrar no seu coração o orgulho, a vaidade, o poder. Ele pensava que ele poderia, como rei, também oferecer sacrifício ao holocausto, o incenso daquela época. Nós sabemos que matava animal para ofertar no templo, e tinha o incenso também. E Deus, quando deu as normas para Moisés, deu tudo de acordo, tudo direitinho. Então ele, nesse dia, ele tem aquela festa, vamos dizer na nossa língua, na minha, culto na igreja. Então ele foi, e quando ele chegou, os sacerdotes ainda não tinham chegado, Zacarias ainda não tinha chegado com os demais. Então ele começou a oferecer incenso no altar. E no altar só poderia oferecer incenso somente os sacerdotes. E diz o texto que, no versículo 16, então, havendo-se já fortificado, quer dizer, poderoso, exaltou seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar do incenso. Aí, porém, no 17 diz que, porém, o sacerdote Azarias, logo após que ele começou a ofertar o incenso, Zacarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E ele resistiu a Osias e disse a Osias: não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. E saiu do santuário, porque transgrediu, ele transgrediu. E no 21, vamos agora ao 21, como ele confrontou o sacerdote Zacarias. Ele não foi humilde, que talvez se ele tivesse sido humilde, não ia acontecer o que estava para acontecer com ele. Mas ele continuou orgulhoso. E no 21 diz assim: e assim ficou o leproso rei Osias até o dia da morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, porque ali excluído da casa do Senhor. Querido, eu quero dizer para vocês, nos versículos que não foi lido, ele confrontou Zacarias, ele não admitiu. E eu creio, eu entendo, eu penso assim: houve discussão. No lugar onde era para ser adorado o Deus Todo-Poderoso, houve essa discussão. E na medida que eles discutiam entre si, ele não admitia isso ser chamado a atenção. Diz o texto que foi começando a brotar na sua testa uma enfermidade que se chama lepra. E na medida que aquela lepra ia transmitindo na sua face, no seu rosto, todos os 80 sacerdotes viram isso. E aí ele reconheceu que ele estava leproso. E toda pessoa leprosa naquela época tinha que ficar isolado. Nós sabemos disso. Então ele, sabendo que ele tinha que se afastar,
ele foi se afastando do altar. E ele morou sozinho por muito tempo. E com 50 e alguns anos, o texto diz, eu esqueci, mas com 55 mais ou menos ele foi rei. Então, querido, pensando bem, vamos voltar lá em Isaías, te mostrando que é neste ano, no ano em que ele morreu, quando Isaías, com o coração triste, porque eu creio que Isaías também naquela época, provavelmente, ele fazia parte do sacerdote naquela época. E também por ser conhecido, ele foi famoso, eles poderiam até ser amigos. E Zacarias e Uzias, Isaías senti saudade dele. Quem sabe no momento quando ele pensava, meu Deus, foi tão bom, tantas coisas boas ele fez, tantas guerras ele venceu, Deus prosperou aquele povo estava tão poderoso, e hoje não existe mais. Ele morreu e ele sentiu falta e saudade de Uzias. Então Isaías agora fala assim, eu vou no templo. Isaías foi ao templo com o coração quebrantado, triste. Diz a palavra de Deus que Isaías chega no templo. Eu imagino assim, ele chega, ele olha o templo, onde o nome de Jesus era glorificado, e talvez estava até sujo, empoeirado. E ele olhando para si, triste, sem às vezes nem palavra para dizer, porque eu falo por mim. Tem horas que eu dobro meu joelho diante de ti, diante de Deus, e eu falo, Senhor, tem palavras, tenho, mas eu só sei que o Espírito Santo vai agindo e vai me dando alegria, e eu vou glorificando o nome dele pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então Isaías estava assim, mais ou menos assim. E aí o texto começa dizendo assim, vamos repetir o primeiro. No ano em que morreu o meu amigo Uzias, vamos dizer assim, ele entra no templo e agora ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estava por cima. Serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu que aquele poder maravilhoso era o próprio Deus falando com ele. E foi aí que ele pôde dizer, ai de mim, não tenho nem palavras para te expressar, não tenho palavras para dizer nada, a não ser chorar. Mas aí o anjo, aí disse ainda, eu vi o Senhor dos Exércitos, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com sua tenaz. Olha que lindo.
Olha que fogo é esse! Se havia tempo que não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha incenso, não tinha o brilho. Mas naquela hora Deus se manifestou para Isaías de uma maneira tremenda, poderosa. Assim também pode ser conosco. Não mudou nada, só mudou que nós não precisamos de matar animais para oferecer sacrifício. Porque o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele fez isso por nós. Então, com a brasa do altar, tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e extirpada o teu pecado. Olha que delícia! E só o próprio Deus pode fazer isso com nós. Por mais que somos ingratos, pecadores, diferentes, mas o próprio Deus nos purifica. Então purificou Isaías, no 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha aí, ele já está com o coração alegre, cheio da unção. Agora ele pergunta, ele fala com Deus: eis-me aqui. Ele fez uma pergunta: tem alguém para ser enviado? Aí, então disse o Senhor: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então agora eu posso ir? Pode, está na unção. Então disse ele: vai, e diz a esse povo: ouves de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados ouvidos e fechados olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com o seu coração, e nem se converta o seu sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que seja isolado a cidade, e fica sem habitante, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo isolado. E o Senhor afasta dela os homens no meio da terra, e seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tomará a ser pastada como carvalho e como as zimbreiras, que depois de se desfolharem, ainda fica firme. Assim, santa semente será e firme dela. Em outra tradição diz que as plantas ficariam sem vida, sem folha, aparentemente, mas as raízes estavam profundas. Então não era todo o povo que ia ser destruído, que o Senhor estava enviando, preparando Isaías para avisar o povo da destruição. Então Isaías foi um profeta, no qual ele profetizava aquilo que o Senhor mandava. Ele não tinha medo, não tinha medo. Nós com essa doença, às vezes, temos tanto medo, e às vezes nós somos obrigados, cada um ficar nas suas casas. Mas para mim, nesses dias têm sido dias de bênção. Foi agora, nesse texto, eu descobri tanta coisa que o Senhor tem feito. Então Isaías Deus fala com ele: não, mesmo que morre quase todo, 10% deste povo vai ficar, mas as raízes deles estão firmados. Querido, eu quero dizer para você, nós fazemos parte dessas raízes que estão firmadas no Senhor. Vem a luta que vier, nós estamos preparados porque sabemos que Deus prometeu, Ele cumpre. Pode ver que os servos de Deus, nesta época, está mais preocupado em leitura da Bíblia, em oração. Você não vê mais
ninguém com WhatsApp vendo coisas feias. É louvor, é pregação, é adoração. E por isso, querido, aquele que está firmado no Senhor, ele tem vida. Vão brotar tudo de novo. Vai voltar como era, melhor ainda, porque a segunda glória é melhor do que a primeira. Eu creio no que Deus tem para nós aqui em Vila Paris. Eu creio no que Deus vai fazer conosco, porque só pelo o período que nós estamos presenciando, o quanto as pessoas nos perguntam, será que vai demorar a abrir igreja? Estou sentindo falta. Abro o portão lá de casa, olho e estou sentindo falta, estou sentindo saudade. Me fez lembrar uma vez, quando a pastora Sandra pregava, ela, na pregação dela, não lembro mais o texto, mas eu lembro dessa frase, quando ela dizia, será se essas portas dessa igreja fechar, o povo vai sentir falta? Chegou o dia. Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso, é mostrando que Isaías foi um profeta que anunciou até a vinda de Jesus Cristo. No versículo Isaías 9:6, ele diz assim, ele já estava profetizando para aquele povo, dizendo assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta já estava anunciando a vida de Jesus. E tem mais. Nós estamos num domingo, quando fala a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição é porque houve morte. Houve morte, houve sepultamento. Mas bem cedinho, as mulheres chegaram para ver o seu mestre. Ele não estava. Ele estava vivo. E é muito lindo toda essa história, nós poderíamos falar o resto da noite, tudo isso, e era agradável para nós. Mas vamos dizer só alguma coisa que eu anotei no capítulo Lucas 5, diz assim, Lucas 5 diz assim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta ressurreição foi para fazer isso comigo e com você. Nós vemos também o próprio Isaías dizendo no 55:7, deixa o ímpio seu caminho e ao homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torna para ele o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Quem perdoa é Jesus. Quando você aceita como seu Senhor e Salvador, quando você deixa essa ressurreição entrar dentro do seu coração, aí você é perdoado. E o sangue que foi no passado, não é aquele sangue que foi no passado, mas eles faziam crendo. Jesus fez. Agora ele passa esse sangue na sua vida, na minha vida, e nós somos purificados. Aí o anjo da morte não tem poder para nós. Pode vir enfermidade. Pode vir também a separação do nosso corpo, porque nós vamos passar por isso. Mas o nosso espírito volta para Deus que o deu. Isso é lindo, não é não? Maravilhoso? Então nós vemos também em Marcos 16:15 que disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Essa ressurreição
É aquele encontro que Isaías teve lá no templo, fortaleceu ele para ele ir pelas cidades, pelos países, pelos reis, anunciando a palavra que o Senhor deu. A palavra que o Senhor mandava, ele falava. Então agora nós falamos também a mesma palavra. E nós devemos de pregar o evangelho a toda criatura. E nesse pregar o evangelho, eu prego falando, mostrando Jesus, mas eu prego vivendo. Até com o meu comportamento, as pessoas podem olhar e dizer: como? Isso é diferente. Eu estou pregando o evangelho. Fiel nos nossos dízimos e oferta, eu estou pregando o evangelho. Nossa igreja é uma igreja que não é muito de pedir, mas nós temos tido vitória. Não tem faltado na nossa mesa, porque o Senhor é fiel. E quanto mais fiel nós sejamos para Deus, Ele nos retribui. As raízes estão firmes, e por causa das raízes que está firme, vai dar muitos frutos. Então o evangelho é pregado todo. Isso não estava, né? Deus me deu agora. Deus me deu agora. Vamos ver também Mateus 3, 3. Quando naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitará as suas veredas. Me desculpa, porque esse era para mim ter lido primeiro, um dos primeiros. Mas Isaías profetizou também a vinda de João Batista. Irmãos, quando nós servimos o Senhor com o nosso coração sincero, Ele usa nós da maneira que Ele quer. Só não podemos fazer como o rei Uzias, nos gloriar, nos exaltar. Não, toda a honra, toda a glória é dele, é de Jesus, é do Espírito, porque o Espírito é que nos convence. Quando Jesus morreu, e ele ficou 40 dias aqui na terra, e quando ele disse: ficai em Jerusalém, eu vou pôr o meu Pai, vou preparar lugar, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Olha que lindo, olha que tremenda é a vida do cristão. Ai, que delícia! É que Ele não nos deixou sozinhos, então o Espírito Santo nos ensina e nos capacita. Então Ele mandou o Espírito Santo. E Atos 1:8. Mas recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que delícia. Como sacerdote, oferecemos a Deus um sacrifício digno de louvor e de adoração. Apresentei a Deus os vossos culto com entendimento. Como profeta, nós profetizamos que sobre a sua vida não vale encantamento. Se nós temos uma vida com essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, não precisamos de preocupar. É lógico que nós temos que respeitar a lei,
Mas não precisamos de preocupar, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar. Nós vamos ter dia gostoso, juntos, aqui, nesta igreja Batista Vila Paris. Dias maravilhosos, e o Senhor vai nos dar oportunidade para poder testemunhar quão grande Ele é. Para encerrando, nós estamos encerrando já. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Este versículo está falando de Paulo. Paulo foi um que anunciou também as novas de salvação, as boas. Paulo chegava com a autoridade que Deus tinha dado, a ponto do povo falar assim, uns disseram assim, eu não vou chegar perto desse homem não, ele matou tanta gente. Não, agora ele é arrependido. Então ele disse aqui, digno foste chamado. Então, com humildade, com humanidade, nós podemos pregar a humildade, a esperança, a fé e a paz. Nós podemos anunciar as boas novas. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te conduzindo como você vai fazer a obra do Senhor. Mas não faça com a segunda parte que o rei deixou escrito. O gostoso da palavra de Deus é isso. Ele conta os momentos bons, mas também os ruins, mostrando para que nós não caia no mesmo pecado que os antes de nós caiu. Hoje, eu falo que hoje nós somos mais privilegiados, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos capacita, Ele que fala por nós, abre a boca, deixa Ele passar aquele fogo, como passou em Isaías, e ele foi purificado. E quando nós somos purificados pelo sangue de Jesus, não precisamos ter medo, porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, esta é a palavra que o Senhor me deu nesta semana para vocês. E com muita alegria, glorificando a Deus, continuemos no relógio de oração. Não vamos parar não, vamos continuar orando. Tem te cansado? Acho que não, para mim não. Vamos continuar buscando este poder para as nossas vidas. Eu estou com 72 anos, estou cansada? Não. Eu quero continuar falando do amor de Deus para muitos, para todos aqueles que eu puder. Então, querido, que Deus te dê uma noite de paz, tranquilidade. Crê somente. Esse movimento que às vezes tem assustado o nosso povo, está na Bíblia. Mas não deixa isso abater seu coração. Não deixa que isso venha te desanimar desta caminhada. Jesus Cristo um dia disse que o caminho dele é apertado. É poucos que entram, mas sejamos nós dos poucos que entram neste caminho. Mas vamos caminhando e testemunhando que só Ele é quem pode todas as coisas. Só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, te dê uma semana de vitória, e nós vamos junto depois fazer aquele culto de ação de graça, com muito louvor,
glorificando e dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Eu vou despedindo com uma oração e abençoando a sua vida, para que você tenha uma semana de vitória. Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite maravilhosa, na Tua presença, quando, Senhor Deus, o Senhor falou tão poderosa no meu coração. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento. E neste momento, Senhor, eu quero abençoar cada família que faz parte desta igreja. Senhor, que o Senhor salva vidas, liberta as vidas, Senhor, transforma as vidas, para que o Senhor possa continuar nos abençoando, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado neste bairro, que todos possam ver a glória do Senhor neste lugar, porque o Teu povo que aqui congrega continua clamando pelo Teu nome. Que seja uma ressurreição hoje no coração de todos os Teus filhos. E deixa agir, Senhor, age no coração de cada um conforme a Tua palavra. Abençoa, dê uma semana de vitória, santifica o Teu povo, e que nenhum mal venha a acontecer com nenhum, porque como profeta do Senhor, como ministro da Tua palavra que somos, junto com os pastores desta igreja, nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos sua família, nós abençoamos a sua casa e a sua raiz firmada no Senhor Todo-Poderoso, para que dê fruto para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.